Educam, o podcast de duas educadoras apaixonadas pela educação e pela transformação por meio das palavras. Neste espaço, falaremos sobre letramento, fé e a formação integral de jovens e crianças e compartilharemos estratégias e experiências práticas que ajudarão tanto na sala de aula quanto na vida. A cada episódio, queremos te inspirar a tornar o aprendizado mais acessível, profundo e significativo. Se você também acredita no poder da educação, capaz de transformar o mundo, esse podcast é para você. Acompanhe o Palavras que Educam e venha trilhar conosco esse caminho de conhecimento e de compromisso com a educação. Aqui, cada palavra conta. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar me apresentando. Aqueles que não me conhecem, eu sou Luana Alexandre, sou mãe de 3 meninas, professora há mais de 17 anos e vivo e respiro a educação. Para mim é um prazer enorme estar com vocês e poder dividir da minha experiência, do meu conhecimento e principalmente também na presença de Yasmin, que é uma grande amiga e educadora, que eu tenho a honra de compartilhar esse podcast. É uma alegria, Luana, estar aqui iniciando com você esse projeto. E, bom, eu sou Yasmin Dalmolin, sou pedagoga, formada em pedagogia pela Universidade Federal do Acre. Já atuo como professora particular há 7 anos. E durante toda essa minha trajetória como professora particular, além da parte mais técnica que a gente precisa dominar, eu fui sentindo a necessidade de buscar conhecimentos mais profundos e que também me ajudariam a melhorar como professora e a conseguir ajudar as famílias, conseguir ajudar as crianças. Então, fui buscar na filosofia, na psicologia, conhecimentos que são necessários, porque a gente precisa olhar para o todo, né? Para o ser humano de forma integral. E graças a Deus, o trabalho que eu e hoje, como uma equipe de professores, uma equipe de apoio, a forma como nós trabalhamos hoje, graças a Deus, tem trazido muitos resultados positivos, né? E a gente tem conseguido ajudar muitas famílias. Então, isso é muito gratificante. A gente partilha dessa paixão, né? Eu também Sim, tenho o meu sim. espaço de educação, também tenho a formação em letras e já trabalhei também com a parte de coordenação em escolas, trabalhei em grandes escolas aqui em São Luís e hoje eu tenho meu próprio espaço educacional, onde também a gente trabalha como equipe de professores, buscando complementar, né? E muitas vezes sanar algumas lacunas na educação dessas Isso. crianças. E sempre, né, Yas, a gente percebe que a formação da faculdade precisa sempre de um complemento. Por isso, essa Sim, busca da gente exato. em estar se educando constantemente para poder também, né, ajudar essas famílias e ajudar essas crianças no caminho Sim, de sim. uma educação boa. Mas assim, vamos pro tema, né, do Sim. primeiro episódio, que é educação tradicional, educação clássica Uhum. e educação moderna. Obviamente, não esgotaremos este assunto aqui hoje em uma hora e pouquinho que seja, porque é um assunto que a gente pode aqui falar de inúmeras coisas, Uhum. né? Sim. Mas vamos aqui dar um pontapé inicial, né? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa falando a respeito da educação, eu quero começar colocando aqui um conceito sobre o que é educação. E para isso eu vou utilizar como referência, como base bibliográfica, o padre Leonel Franca, que é até esse livro que está aqui, A Formação da Personalidade. E eu acredito que só esse início, esse conceito, já vai dar assim vai mostrar qual que vai ser a nossa abordagem, né? E o nosso entendimento sobre o que é realmente a educação. Então, olha só, como que o padre Leonel Franca coloca nesse livro, né? Que educar é preparar o homem para a vida.
é fazer com que a criança ela se torne um homem de bem, responsável, consciente dos seus atos e, principalmente, que saiba conduzir a sua liberdade para a sua missão na Terra. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ajudar a criança a desenvolver duas faculdades superiores, que é a inteligência e a vontade. E nós precisamos orientar essas faculdades para a prática do bem e das grandes virtudes. Então, a gente sabe que, obviamente, a criança ela já tem uma inteligência e ela já tem uma vontade. Mas nós podemos dizer que essa inteligência, ela é uma inteligência sensível. Ela é uma inteligência que é instintiva, Sim. ela não é dotada de razão, né? Ou seja, a criança ela reage em função da sua sensibilidade. E ela tem uma vontade, mas é uma vontade desordenada. Sim. Né? Sim. A gente pode perceber isso, Luana, no dia a dia dos pequenos. Criança pequena quer do jeito dela, da forma dela, não importa se no dia seguinte ela tem aula cedo, mas ela quer jogar o videogame, né? Não importa se ela precisa estudar para a prova, ela quer brincar, ela quer fazer qualquer outra coisa, né, que traga mais prazer para ela, né? E não adianta a gente vir com argumentos de ordem moral, enfim, ela quer daquela forma, daquele jeito, né? Então, no dia a dia, a gente pode observar essa inteligência mais sensível e essa vontade desordenada, né? E aí tu falaste a questão da liberdade, Isso. né? Que é uma das palavras que elas têm umas palavrinhas que elas são mal interpretadas, né? E usadas de maneira equivocada na educação. A liberdade é uma delas, né? A criança, como tu disseste, inicialmente ela vem com todo o seu ímpeto de satisfazer os seus prazeres, né? Sim. Satisfazer as suas vontades e de, com isso, permanecer sempre nesse mundinho em que ela é sempre correspondida. E a educação ela entra como um complemento, na verdade, como um guia para elevar essa inteligência da criança, para que essa liberdade dê a ela de fato opções, né, de alcançar conhecimentos superiores, de elevar a sua faculdade, né? Então, normalmente as pessoas acham que essa liberdade que é conduzida pela educação é simplesmente deixar a criança fazer o que ela quiser para que ela experimente a partir da experiência, né? Ganhe o conhecimento. Só que isso chega até a ser eu diria, uma covardia com a criança. Ela não tem conhecimento, ela não tem maturidade, né? E são os pais, como primeiros educadores, né? A guiarem as crianças pelo caminho mesmo, como eu posso dizer, de liberdade, mas com o uso da inteligência aliado à razão, né? Sim. E essa razão para a criança nesse primeiro momento vem na figura dos pais, né? Então, quando a gente pensa nessa educação da forma como a gente acredita na nossa prática, né? A gente fala sempre que é uma educação que ela forma almas, né? Que é uma educação que ela vem de dentro para fora. Ela não vai partir somente de experiências sensoriais, né? Para a criança primeiro passe por algumas situações para aprender. Não, ela vem mesmo de dentro, é uma educação que vem da verdade, é uma educação que vem do bem, é mostrar para essa criança que existem coisas corretas, coisas incorretas, e que o melhor para ela é a escolha pelo bem, pelo belo, pelo verdadeiro. E ainda em relação a essa questão da vontade desordenada, né? Uma outra referência é o padre Jean Violet, que é do Tratado de Pedagogia, né? Ele fala que a criança é a paixão em estado puro. E o que é a paixão? Nada mais é do que você satisfazer, né, a si mesmo por qualquer meio, né? E aí a gente pode até observar a própria origem da palavra educar, né? O que é a palavra educar? O que significa? Conduzir para fora, mas esse para fora de quê? Para fora dela mesma, desse eu egoísta. E é aí que vem o nosso papel como educador,
né? É ajudar a criança a desenvolver essa inteligência, uma inteligência disciplinada, né? Uma vontade dominada, ou seja, tem um domínio das paixões, né? Governar e subordinar aquilo que é inferior ao que é superior. Exatamente. Né? Tem uma frase desse padre Jean Violet que você falou, que ele diz que a criança não tendo ainda esclarecimento algum, ela é incapaz de discernir as vantagens e as desvantagens dos desejos que pretende realizar. Ela não tem noção, ela só quer satisfazer-se sensorialmente, Sim, né? sim. Ela não tem noção das consequências. E quem tem que mostrar isso para ela são os pais, os educadores. A gente fala aqui muito nesse primeiro momento de educadores sendo os pais, porque são os primeiros educadores na vida de uma criança e que têm de forma majoritária o papel educativo na vida dos filhos. Aí a gente vai pensar sempre na escola, nos professores, no particular, no psicopedagogo, como auxiliadores, né, como aliados nesse processo de educação. Mas quem direciona e quem delimita para onde vai, né, quais são as melhores escolhas, são os pais sempre. Eu acredito, Luana, que a gente pode até falar, né, começar a falar sobre justamente essa educação mais tradicional, essa Sim. educação clássica, porque ela consegue considerar toda essa questão muito mais profunda, né, do que é verdadeiramente a educação. Sim. Você não trabalha somente aquela formação mais técnica, conteudista, né, mas tem uma formação moral aí, né, dentro dessa educação. Sim. Quando a gente pensa em educação clássica, a gente sempre vai pensar na formação integral. E por isso nós começamos a falar logo de que educar é formar almas. Porque você não vê a criança, o aluno, como simplesmente um fazedor de coisas. Não, você vê uma criança com sentimentos, com temperamentos e com particularidades no processo de aprendizagem que você precisa alcançar, se você quer que ela se desenvolva de forma completa, né, para atingir o seu potencial, né? Então, a educação clássica, que hoje em dia está sendo muito falada, né, e que às vezes é usado mesmo num jogo de marketing, Sim, né, a gente tem sim. que ter um cuidado para saber se de fato a escola que prega isso, né, a instituição que fala isso, o curso que vende sob esse título, se de fato ele tem um entendimento do que é a educação clássica. E primordialmente a educação clássica preza pela linguagem. O bom desenvolvimento de uma linguagem, né? Então vai fazer com que a criança ela tenha essa capacidade de comunicação plena e a partir disso vem todas as outras, né? Todas as outras áreas, né? Então com a educação clássica, essa preocupação com a linguagem ela é muito forte, muito marcante, né? Não é simplesmente uma preocupação em passar conteúdos, mas em ter uma base que sustente todo o conhecimento que essa criança ainda vai adquirir, né? Então, as bases dessa educação clássica, elas vêm como muito forte no sentido de consolidar, né, o conhecimento. Não simplesmente jogar a criança só informação ali, né, e para uma prova. Não, é um conhecimento que precisa ser consolidado, né? E a partir disso vai aumentando o nível de complexidade, o nível de aprofundamento. E valoriza a linguagem, como eu estava falando, como um instrumento de cultura. E aí a gente entra num outro aspecto também da educação clássica, que trabalha esse aspecto cultural, né? Que vê a criança como aquele, como é que eu posso me falar? Como quem está inserido numa sociedade e sofre, né, as influências, né, dessa sociedade. Então precisa ter conhecimento cultural também. Você quer falar? Essa questão do domínio da linguagem, né? Até o entendimento da própria realidade da criança, Sim. né? Quando você não tem o domínio da linguagem, você tem dificuldade para entender as coisas, Certamente. dificuldade para entender a realidade, né? E hoje é o reflexo da educação moderna, né? Exatamente. A falta do domínio da linguagem
e, consequentemente, a falta do entendimento sobre as coisas e coisas comuns, Da coisas do realidade, dia a né? dia, Da realidade que né? está inserido. Então, e aí vem muitas outras interpretações a respeito de coisas simples, né? Uhum, Justamente por falta de uma uhum. base sólida, né? E fecunda. Então, esse domínio da linguagem hoje é algo que, ainda bem assim, que graças a Deus estão surgindo é, novas escolas com pedagogia mais eficaz, com metodologia mais eficaz, que começa a considerar mais, começa a considerar melhor essa questão da linguagem, né? E fazem um trabalho digno, E né? é um trabalho de resgate, Exato, né? de É, resgate. hoje em dia, quando se pensa em educação e se fala em educação clássica, eu acho que existem limitações, né, que são próprias do tempo que a gente vive para dizer que nós conseguiremos aplicar a educação clássica na íntegra, né? E tem até um professor que eu sigo no Instagram, o professor Lucas Fonseca, que ele fala, eu esqueci o nome do irmão dele também, mas eles falam sobre a educação neoclássica, né? Que tem essa inspiração na educação clássica, mas que não deixa de considerar os aspectos Sim. da sociedade, né? Uhum. Do tempo em que nós vivemos hoje. E isso é muito importante. Uma coisa da educação clássica que tu falaste, acerca do desenvolvimento da linguagem, é que só a partir de uma linguagem bem desenvolvida, para poder ter compreensão da realidade que está inserido, é que essa criança vai conseguir buscar, né, conhecimento que o leve à verdade. Né? O que seria levar à verdade? É tirar da ignorância. Né? E a gente vê que hoje eu vou pegar aqui, por exemplo, os livros que eu tenho acesso, né, de algumas escolas, são livros que não trazem nenhum texto de real valor literário. A Verdade. linguagem muito empobrecida e Uhum. ainda são trechos de textos, São são recortes, recortes, não tem assim, fragmentos, exatamente, não tem uma completude, a criança não consegue perceber, né, Uhum. a ideia central daquele Uma linha texto. de Não raciocínio. tem. Ele Uhum. só pega ali um pedacinho para fazer alguma análise super superficial, né? Super superficial. E pronto, é isso. E como que essa criança vai conseguir alcançar um nível de entendimento para poder ter, né, o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que vale a pena, daquilo que não vale a pena, Sim, com sim. uma linguagem empobrecida, Uhum. né, com um juízo comprometido, né? Esse juízo comprometido, porque ela não tem ferramentas para esse entendimento. Né? Então, na educação clássica, o objetivo principal é libertar o homem da ignorância por meio do conhecimento verdadeiro, com desenvolvimento na educação intelectual e moral, não apenas técnico. Né? Então, a gente vê esse aspecto, como que ele está totalmente ligado com aquilo que nós falamos sobre o papel do pai e da mãe. Né? Sim. A escola ela vem como aliada a isso, mas nos quesitos de educação moral, a família ela atua fortemente, né? E a escolha dessas instituições onde vão, né, colocar os filhos, elas têm que estar alinhadas com essa perspectiva moral que a família quer, né, que o seu filho tenha, que o seu filho adquira por meio, né, da educação familiar. Mas aí nós entramos no outro aspecto. Essa família, ela sabe o que ela busca para essa criança, né? Os pais hoje, eles têm entendimento, porque, e a sensação que eu tenho que foi tirado dos pais hoje em dia é essa autonomia na educação dos filhos. É Sim. como se hoje em dia eles não soubessem mais educar os Uhum. seus filhos. Então, a qualquer nova situação, a qualquer novo acontecimento, fase, eles não, eu preciso fazer o curso de fulano de tal. Eu preciso falar com fulano de tal. Eu não Eu preciso sei. mandar uma pergunta pro fulano de tal Na lá no caixinha, Instagram. isso. Eles Uhum. estão sem a sua segurança, né, de paternidade, maternidade, para lidar com aquele que é o seu filho, né? Sim. Isso demonstra algumas fragilidades nessa educação, né, familiar e nos preocupa bastante, porque quando tu não sabe o que tu queres, Qualquer coisa serve. qualquer coisa serve. Não tem uma finalidade, né? Um Uhum, objetivo. Para que você está educando seu filho, né? E tem algo que deveria ser o principal objetivo, né?
Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Uhum. Esse é o nosso principal objetivo, né? Tudo que nós formos fazer, o maior sentido tem que ser esse. Sim, sim. Então, quando a gente olha para a educação moderna, o que a gente observa? Uma total ausência de Deus. Uma total ausência de sentido. De sentido. Não tem. Né? Uhum. Então, esse é um dos principais problemas hoje na atual educação, a ausência de Deus. E quando você tira Deus, não existe formação moral. Uhum. Isso. A educação, ela perde todo o seu caráter moral. Porque não tem religião, você não pode falar, aquilo ali é coisa de vida privada. Não se fala de Deus na escola. Ou seja, essa formação, ela fica puramente... Ela perde o valor transcendental. Exato. Né? E fica meramente material, fica tudo no âmbito da matéria. Sim, aqui, fica tudo... da técnica, do cientificismo, exato. E é só isso que importa. Uhum. Ou seja, Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro, né? No aspecto mais material da coisa mesmo, exatamente. Né? E um outro aspecto último que eu traria sobre a educação clássica seria a questão da tradição. Né? A tradição na educação clássica ela é vista como um patrimônio que precisa ser de fato passado adiante, né? A gente Por não isso pensa... que é tradicional. Exatamente. Né? A gente pensa nesse tipo de educação, na educação tradicional, como algo que já vem, né, culturalmente embasado, exatamente, consolidado por grandes pensadores, por grandes educadores e que a gente tem resultados comprovados. Na educação clássica, ninguém quer inventar tudo do novo, né? Até porque fazer isso nos leva a refletir sobre e os resultados. Né? Quais são os parâmetros? A gente não tem ainda. Na educação clássica, na educação tradicional, normalmente a gente insere o aluno numa cultura já existente, né? E mostra para ele toda essa vastidão de coisas que já foram vividas, né? E que já foram experimentadas e que têm resultados comprovados, né? E que se baseia nessa tríade do intelecto, do técnico e do moral, né? E hoje em dia é o contrário, né? A cada novo momento, uma corrente, né? Uma nova vertente, um novo elemento para ser posto em sala de aula, e que no fim das contas, Yasmin, eu tenho a sensação que fica tudo só na superfície. Fica na superfície e é tudo no sentido de facilitar. Exatamente. Tornar tudo mais fácil, né? Então, você acostuma as crianças a não querer procurar, a não querer se aprofundar em nada. Sim. É como você estava falando. Os conteúdos, você abre um livro didático de 90% das escolas. Sim. Você não vê profundidade em nenhum tipo de conteúdo. Não tem. Eu falo assim, você tem um filho no segundo, terceiro ano, você pega o livro dele e observa se tem um mapa do Brasil. Seu filho está no segundo, terceiro ano, pega o livro dele, pega o livro de história, de geografia, hoje misturaram todas as ciências numa coisa só. Isso. Né? Veja se tem um mapa do Brasil, um mapa mundi. Não tem. Não tem mais isso. Muito raramente uma criança de 7, 8 anos vai saber quais são as regiões do Brasil. Isso. Nossa, Yasmin, isso foi um incômodo tão grande para mim em relação à educação das minhas próprias filhas. Me martirizava ver a minha filha chegando perto de 8 anos e ela não ter noção do que é, de quais eram os estados brasileiros, de quais que eram as capitais, de quais que eram os continentes no mundo. Ela não tinha noção. E assim, eu tinha que levá-la à escola, onde ela passava um tempo extenso, e ainda tinha que complementar em casa. Sim. Na verdade, complementar não, né? Eu tinha que Não, ensinar. Você tinha que ensinar, de fato, o exatamente. Sim. Então, eu via algumas lacunas que me deixavam preocupadas. A matemática, por exemplo, eu já não me preocupava tanto porque a matemática eles não têm muito o que mexer, né? Sim. Porque é cálculo, é aquilo é ali, prática, pronto. não tem. Não. Existe, assim, um empobrecimento do uso do raciocínio lógico.
Sim. né? Eu acredito que aí eles já estejam, né, tirando essa vantagem, né, da E matemática, de principalmente a pensar. falta de ordem nos Sim, conteúdos. exatamente, a falta de Uhum. ordem. Mas, e aí vem com estratégias facilitadoras na matemática também. Uhum. Logo tem Calculadora. calculadora já inserida Tem no foto próprio, de calculadora nos no livros material. No didáticos. material, exatamente. É uma coisa assim absurda. Exatamente. Você não está instigando o seu aluno a pensar, a fazer cálculo mental. E a Tá? gente pensa em matemática, a gente lembra no outro aspecto da educação clássica que era muito valorizado, que é a questão da memorização, Exato. né? Que Não serve se tanto. memoriza mais tabuada. Não. E aí, quando as crianças vão avançando e os pais vão sentindo falta porque tiveram essa educação, né? Sim. Quando eles vão percebendo, meu filho está fazendo 9, 10 anos e ele não sabe multiplicar, né? Uma continha simples, ele não Sim. sabe. E aí eles vêm buscar auxílio fora. Eu escutei certa vez de uma mãe algo que me deixou assim bem reflexiva e ainda hoje, volta e meia eu me pego pensando sobre isso. Ela falou assim: eu peço a tua ajuda na educação do meu filho, porque ele está numa escola em que eu sei que não vai mudar, eu não vou tirar ele de lá e eu quero que ele aprenda fora. Eu quero que ele aprenda fora. Ou seja, já começamos a falar sobre aprender fora do ambiente escolar, né? Olha só. Então, assim, é uma fala que a gente precisa refletir sobre, porque é uma fala desanimada, né? Sim. Já conformada. Eu não vou bater de frente com a instituição, eu não vou tirá-lo de lá também, mas ele precisa aprender, então me ajuda aqui, né? Então, assim, para mim é uma honra, e eu faço com muito afinco, porque eu gosto de vê-los descobrindo que eles têm capacidade, que eles conseguem, né? E quando eles têm essa segurança, o aprendizado deles vai fluindo, e eles conseguem, de fato, perceber todo aquele conteúdo que está muito simplificado no livro deles muito mais rápido. E a autonomia cresce, a confiança, e eles querem aprender mais, e a gente vai dando os desafios para eles, né? Sim, sim. E quando a gente faz esse trabalho por fora, pelo menos no meu caso, com certeza no seu caso também, o nosso objetivo é fazer com que o nosso aluno se torne uma pessoa inteligente, Exatamente. né? Aham. Eu quero que ele seja uma pessoa inteligente, que ele Sim. consiga resolver as coisas, que ele consiga ter autonomia para estudar, para fazer, enfim. Sim. E é engraçado que eu já ouvi de algumas mães falando assim, Yasmin, a escola pediu para tirar ele daqui, porque ele está muito avançado. Então, assim, você tem crianças que estão avançadas e que é um problema, Uhum. e crianças que estão atrasadas que também é um problema. Porque hoje o que existe? Todo mundo tem que estar na média, todo mundo tem que estar No mesmo no nível. mesmo nível, Uhum. né? Então, uma criança que está mais avançada, consequentemente, vai exigir mais. Por quê? Porque ela vai terminar a tarefa primeiro, Ela vai né? ter dúvidas Ela mais vai ter aprofundadas. dúvidas mais aprofundadas, ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho, Sim, sim. né? E tem a criança que tem dificuldade, que precisa de um suporte maior, que precisa de uma adaptação. Então, o trabalho hoje da educação atual, é deixar todo mundo na média, no mesmo nível. Você não pode nem avançar muito e nem ficar muito para trás, né? Sim. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que iniciaram comigo com 3, 4 anos de idade. Hoje já vão fazer 9. São crianças que fecham todas as provas, né? Que os conteúdos, na verdade, quando chega o conteúdo para a gente estudar, a escola está revisando o conteúdo que a gente já estudou anteriormente, Sim. né? Porque se a criança, não é que forçar a criança a aprender. Exato. Não, a gente não faz isso, porque às vezes eu já recebi mensagem, nossa, você colocando uma criança de 4 anos para ler, essa criança tinha que estar brincando, tinha que estar, sei lá, fazendo joguinho. Mas espera aí, eu estou ensinando essa criança a ler e escrever. Eu estou ensinando a base para ela, né? Então, quando as crianças elas vão aprendendo, a gente vai avançando, Sim. a gente vai dando mais recursos. E a gente não vai forçar nenhuma criança. Não Elas força. mostram os sinais de Isso. prontidão, né? Exato. Tem Já crianças tem uma que... habilidade ali desenvolvida e a gente só vai Exato. estimular. Né? Exato. Tem crianças que
aprendem com mais facilidade. Tem crianças que precisam de adaptação metodológica, utilizar um método diferente, né? E tem essa falta hoje, né, de você conhecer de fato os métodos de alfabetização, por exemplo, e você saber adaptá-los ao que a criança realmente precisa. Né? Então, hoje, a gente observa, né, isso já trazendo assim, a pedagogia de uma maneira geral. O que a gente tem hoje? Qual é o cenário? O aluno constrói o seu próprio conhecimento, né? Ou seja, não existe uma verdade objetiva. O que existe é a sua experiência e é o ambiente do sujeito. Exatamente. Né? Ou seja, a gente tem aí a teoria, né, construtivista. Método construtivista. Não é método. É uma teoria epistemológica, né, que influenciou e influencia muitos métodos de alfabetização. Exatamente. Né? Então, a gente tem esse cenário. A partir do momento que o aluno ele constrói o seu próprio conhecimento, vira bagunça. Porque não existe uma verdade. E também, Yas, a gente não pode esquecer que existe a parte do desenvolvimento intelectual dessa criança, mas existe a maturidade. A maturidade, ela tem que ser levada em consideração. E uma criança, ela não tem maturidade para dirigir a construção do seu conhecimento, né? Então, isso é um dos pontos que eu trouxe para falar sobre a questão da educação moderna, que é o rompimento com essa tradição, né? E ainda há pouco você falou que as crianças, elas não têm tempo de se aprofundar nos conteúdos, porque também, dentro da carga horária, agora foi inserida uma série de outras disciplinas, né? Sim. Que são conhecimentos que eu chamo de conhecimentos fugazes, porque, por exemplo, eu já vou começar, né? Mas vamos falar da querida robótica, né? É um conhecimento que sim, é interessante, e se for apresentado para a criança como uma atividade extra, ok. Mas quando ela entra com uma disciplina obrigatória na escola, ela tira a vez de conhecimentos que são essenciais dentro da escola, né? Então, hoje em dia, pouquíssimas escolas trabalham redação, por exemplo. Nossa, a maioria nem trabalha. Eu realmente conheço, eu posso contar 2 dedinhos da mão. Então, não trabalham redação, que é uma coisa importantíssima para toda a vida acadêmica, né, e profissional dessas crianças, né? Então, eu tenho uma amiga que é professora na universidade do curso de Direito, e ela fica simplesmente aflita, porque ela lê os textos, ela lê as peças e ela não consegue tirar muita coisa proveitosa, vamos dizer assim. Ela fica perplexa com a falta de desenvolvimento da linguagem de adultos, né? O interessante assim, entre muitas aspas, né? Que essas mesmas crianças, elas têm soluções para transformar o mundo. Sim. São crianças que falam sobre política. Exatamente. Falam sobre feminismo. Sim. Falam sobre ecologia, meio ambiente, né? Ecologia. Mas não são capazes de ler e interpretar um texto de 20 linhas. Porque é uma educação, que era o segundo ponto, que valoriza o ativismo e o senso crítico. Senso crítico que é formado somente na repetição de opiniões já formadas, né? Essas crianças falam de coisas que elas não têm o menor entendimento. Elas só estão reproduzindo o que elas ouviram. Exatamente. Elas não estão pensando sobre o que elas estão falando. Sim. Né? É um textozinho que é trabalhado, e aí você fica ali repetindo aquelas informações, né? Que se baseia primordialmente, assim, principalmente só na questão do questionamento. Questionar, né? Então elas se tornam essas pessoas críticas que só questionam, que só problematizam e que elas não têm o entendimento das coisas, das raízes, né? De como essas vertentes, essas ideologias se originaram. Elas só reproduzem ideias, elas só, né, têm esse ímpeto ativista, né? Porque essa educação de hoje provoca esse comportamento, né? E se você lê um material, como tu disseste, é um material que é puramente falando sobre desmatamento, né? Bairro e paisagem. Bairro.
nem vamos entrar nisso, né? Hoje, quando eu vejo as minhas filhas estudando mesmo história e falando Sim. do descobrimento Não das se Américas fala como... mais sobre as sociedades antigas. Não, e quando Não se eu vejo o estuda material mais dela que tem isso, antiguidade, não se não, estuda mais pré-história, não se estuda exatamente. mais isso. Não, não tem. Não. Então agora, e também assim, eu vi um livro de história recentemente que falava assim, das desvantagens, né? Quando os portugueses chegaram aqui, né? Quando os espanhóis foram desbravando os mares, foram, como foi que eles falaram? A questão do, o povo já tinha a sua cultura, já tinha o seu, a sua parte mística, né? Uhum. Misticismo, isso é a palavra que me fugiu. O misticismo e tal. Então nem fala, né, de religião, é como se fosse uma imposição, enfim. Sim, sim. Isso tá passível, né? A forma como cada um enxerga a história, mas isso ser passado para a criança dessa forma, né? Já incuta nela ideias. É uma forma totalmente deturpada, né? É, Daquilo que realmente aconteceu, sim, sim. né? E vem sempre com aquela roupagem, né, de capitalismo, o capitalismo, né? Sim, sim. E a palavra capitalismo no texto vem assim bem vermelha, né? Bem, né, o mal bem Sim, transfigurado sim. nessas cores, Aham. né? E é muito interessante. E a criança ali, então a gente também, eu acho que uma obrigação moral dos professores é ter conhecimento técnico e ter sensibilidade moral e humana para explicar com clareza para essas crianças o que de fato aconteceu. Né? Então, o material chega para a gente dessa forma, chega lá no teu espaço, chega no meu espaço, está dessa forma. Você lê, você responde as questões acerca disso, mas você precisa clarificar, explicar, né? E Eu daí, faço isso direto. tem que explicar para essa Vamos criança. lá, vamos estudar. Agora vamos Responde ver aqui. isso. Agora a gente vai conversar Sobre aqui isso, sobre isso aqui. para dar a ela o entendimento. Porque é, é um movimento, eu digo assim, desconfortável. Sim, É, é. porque a gente tá brigando ali. A criança passa o quê? 4 horas, 5 horas na escola. Uhum, Eu fico 1 hora, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. A gente é isso aqui, uhum. né? É isso que eu A gente falo. é isso aqui na vida da Uhum, criança, na rotina dela. Mas a gente fica ali insistindo, porque sim, isso aqui também é importante para sim. ela, né? É trabalho de formiguinha. É. E um outro aspecto também da educação moderna hoje é o desprezo pelo conteúdo. Eu lembro de uma vez até que a gente participou de uma reunião em que tu falava sobre isso, a questão da substituição do conteúdo mesmo por projetos, né? Projeto. Sempre aqueles experiências, né? Vamos ter muita Sim. experiência, vamos fazer muito. Dia do É, brinquedo. é o que eles chamam, né, de hands-on, vamos botar a mão na massa e fazer, É, né? E sempre essas coisas, os temas dos dias e fazer com que a criança sinta e veja aquelas salas com muita é tudo informação muito sensorial, sensorial, muito né? afetivo, assim, sabe? Chamativo o tempo todo. Sim. Dia do brinquedo, vamos lá, pedagogicamente falando. Qual é o objetivo? Não tem. Você leva um brinquedo, e aí? O que que faz com isso? E a gente tem Né? com uma formação tão, tão mista, né? As escolas falam, não, eu quero que a minha escola siga a educação clássica, mas o construtivismo ele está tão Tá. enraizado, né, na formação dos professores que eles não percebem que o material que traz o estudo de bairro todo ano, né, É a que mesma essa, coisa. que E só essa se repetem. que esse dia do brinquedo, né, é algo que não tem Uhum. uma justificativa educacional, pedagógica, que vai enriquecer aquela criança de alguma forma, não Sim, tem, sim. né? Então, assim, até para isso a gente precisa ter cuidado, porque ainda que a escola fale que segue, né, uma determinada vertente, ela ainda tem um pouquinho, como me disse uma vez uma diretora, nós ainda bebemos na fonte de, né? Então, Uhum. ainda bebe na fonte do E é algo que, construtivismo. assim, está sendo praticado há muito tempo, Exatamente. né? E, obviamente, vai ser muito difícil de sair disso, É, né? Um ponto importante, Luana, com certeza, ainda sobre a questão da educação moderna, é a perda da autoridade do do professor professor. em Sim, sala de aula, né? sim, Então, a partir do momento que eu coloco que o aluno constrói o seu próprio conhecimento,
o professor, ele Ele perde é o que eles falam, né? Apenas um mediador. um mediador, um facilitador. E qual é a diferença primordial de um professor clássico para o professor moderno? O professor clássico, ele tinha domínio Domínio de do conteúdo. conteúdo, E né? domínio De sala, de sala. consequentemente, porque aluno sabe qual é o professor que tem domínio do conteúdo, que tem Exato. autoridade, né? Uhum. Então, com isso, ele passa a ter mais respeito, ele segue mais as instruções, ele quer fazer a atividade certa, porque ele sabe que aquele professor, Exato. né, é o professor que sabe dirigi-lo, né, digamos assim. Eu até pontuei aqui uma colocação de Luiz Ribollet, né, que fala sobre o educador, que ele não é um mero transmissor de conteúdo, mas que ele tem que ser aquela pessoa que vai formar, né, integralmente o aluno. E ele pensa também na formação do caráter. Né? Então, o professor está ali passando o conteúdo técnico, mas ele não deixa de observar comportamento, ele não deixa de observar algumas incoerências, ou né, aquilo que é tido mesmo como um ponto que precisa chamar o pai, né, para conversar. Olha, eu percebi que seu filho faz isso, faz aquilo. É uma preocupação genuína com a pessoa que esse aluno vai se tornar, né? Exato. E ele é um guia intelectual, mas ele também faz parte, ele tem responsabilidade na formação moral desse aluno. Sim. E é necessário que esse professor ele tenha uma formação profunda, né? Não apenas na sua área, na parte técnica, mas principalmente na formação moral mesmo, né? Mais do que material, mais do que livros, existe um ser humano ali, e esse ser humano ele precisa estar preparado justamente para fazer essa formação, para realizar essa formação, né? O que a gente vê hoje, dificilmente um professor sai da faculdade sabendo dar aula, sabendo, trazendo para a pedagogia, né? Sabendo alfabetizar uma criança. Nós aprendemos de uma forma e quando chegamos na escola é uma realidade totalmente diferente. Certa vez eu estava eu fiquei tão triste esse dia. Certa vez eu estava fazendo uma seleção para professores. Eu entrevistei 6 professoras. Eu fiquei assim, eu falei, não, eu não acredito que eu escutei essas coisas aqui, né? Sim. Porque e eu até compreendo, sabe? Sim, Eu até acredito. entendo, mas é difícil você ouvir da boca de uma professora, você perguntar assim, qual o método de alfabetização que você utilizava com seus alunos? Ah, é uma mistura de todos. Tá, mas é uma mistura de quais? Outra respondeu, hoje a gente usa muito o Google, né? E, gente, o que que tá acontecendo? É isso. Você não domina os aspectos mais básicos da sua formação, né, como professor, porque falando de alfabetização, você tem que saber a história dos métodos, você tem que dominar esses métodos para você saber adequar a realidade da sua sala de aula, da realidade do seu aluno. Se você não tem domínio do método, você não vai conseguir realizar um bom trabalho, né? Então, hoje, tem essa falta de formação verdadeiramente pedagógica, né? E os professores, tem os professores de muita boa vontade, sim, né? Que estão realizando um bom trabalho e que muitas vezes fazem por debaixo dos panos. Sim. Porque eles estão inseridos no quê? Dentro de um sistema e eles precisam obedecer esse sistema. Se não obedecem, são demitidos. E o que eles conseguem fazer a mais, eles fazem às escondidas. E tem aqueles que permanecem na ignorância. E eu até li uma frase do professor Clístenes, que fala que ninguém possui a ignorância. É ela quem nos possui. Isso é muito forte, porque é isso. A pessoa, ela vive nesse alheio. Exato. E ela crê firmemente que ela está apta para formar outros. Né? Só que os resultados, eles não chegam. Não chegam. Essa que é a questão. E eu falava ainda pouco aqui. Ontem eu estava lendo uma decisão que saiu que agora não se reprova mais aluno se ele não repete o ano, se ele reprovar em até 4 matérias. Nossa.
Antes não reprovava só no fundamental, né? Exato, até o Aí terceiro agora, ano. agora até o terceiro ano. Estenderam para... Estenderam, e agora tem isso, né? Pode reprovar em até 4 disciplinas que você não repete o ano. Você imagina as consequências disso, né? O resultado disso lá adiante. Essas crianças que estão passando adiante sem base nenhuma, né? Sem o conhecimento propriamente dito, elas serão os profissionais. E a gente vê refletido hoje em vários casos, né? Em várias áreas. Advogados que Medicina, na nossa, na medicina... medicina, advogados que passam todo o caso e chega lá até com as figurinhas do chat GPT, porque não Olha conseguem só. mais construir, né, um texto. Uhum. Então, assim, saiu recentemente o caso de um juiz que liberou, né, vários casos, fez várias liberações, tudo só usando o chat GPT, e havia muita inconsistência. Então, assim, a gente pensa, isso é um problema lá do juiz, isso é um problema da educação, que é a base de tudo, Exato. né? Então, quando a gente promove uma educação que se preocupa com a criança de forma integral, de forma inteira, né? A gente pensa nisso, na formação, usando a educação tradicional, porque ela já nos trouxe bons resultados, a gente não precisa estar Sim. aventurando, a gente tem um chão seguro para pisar, né? O que nos traz conforto e esperança de que o desenvolvimento dessa criança vai ser adequado, né? A gente não vai aventurar. Então, o que falam é que a gente hoje vive as épocas dos experimentos, né? Dos experimentos educacionais. Exato. A gente não sabe como vai ser, Sim. mas a gente já tem experimentado um pouco desses resultados que nos alarmam tanto, né? A realidade mostra que não está funcionando, né? Essa questão ainda falando sobre o professor, né? Essa perda da hierarquia, né? Professor-aluno, às vezes o aluno está acima, às vezes estão ali iguais, né? Não existe um conhecimento superior, um conhecimento inferior. Sim. Né? E o professor, hoje em dia, tem a questão de, não pode corrigir. Nossa. Não pode corrigir tarefa, a criança tem que fazer, faz do jeito dela, e sei lá, eu acho que vai acontecer algum milagre, vai surgir uma luz no cérebro e de repente ela vai conseguir ganhar escrever. entendimento. Exato, ela vai conseguir escrever corretamente. Né? Eu falo o seguinte: você corrigir é um ato de amor, Um ato de caridade. é um ato de caridade para com seu aluno e para com seu filho. A partir do momento que você corrige, você quer o melhor para o seu aluno. E você sabe que ele é capaz de oferecer o melhor dele. Então eu não apago porque, tá errado, que feio. Não Não, é para eu humilhar. apago porque eu quero que você seja melhor. É formativo, né? Que você é capaz, você tem inteligência para isso. Sim. Eu já ouvi de crianças de 5 anos, tia, que feio corrigir, eu apaguei a tarefa. Sim, é porque ela foi instruída dessa forma, né? Que feio corrigir, não pode corrigir. Falei, não, meu amor, eu sou sua professora. Sim. Eu estou aqui para lhe ensinar. Se você errar, eu vou ajudar você e você vai corrigir. E você vai fazer da forma certa, da forma correta. Se a gente bota isso numa outra perspectiva, se a gente pensa na criança que está ali com uma faca na mão para se cortar, e você pensa, ela precisa descobrir o erro. Eu não vou tirar a faca da mão dela, vou deixá-la, né, perceber absurdo, o erro. Mas é basicamente isso. Porque as coisas elas só são desvirtuadas da sua essência, né? Mas você olhar a criança ali correndo um risco. No caso da faca é um risco físico, no caso do erro no exercício é um risco intelectual. Você vai deixar a criança permanecer no erro para que ela então experimente a dor de realizar que está errando? Por favor. Só que o que está acontecendo? Obviamente isso não vai acontecer, né? Ela não vai descobrir por ela mesma. Então ela só vai passando. Ela só vai permanecer no erro. E aí o que a gente tem de resultado? Crianças de terceiro ano, de quarto ano, que tem escrita espelhada, muitos erros ortográficos. Não faz uso da letra cursiva. Não entende a leitura de letra cursiva. Exato. Não conseguem construir um parágrafo. É desesperador. É isso que está acontecendo. Isso é coisa da nossa cabeça? Não, isso é coisa do nosso dia a dia. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso chega pra gente todos os dias. Então, quando vem uma criança de segundo ano que estuda em uma escola, em escolas caríssimas, né? Mas que não conseguem fazer, por exemplo, a prova sozinhos.
precisa de auxílio. Sim, Porque não tem alfabetização, não é alfabetizado. sim. Não sabe ler, não sabe escrever direito, precisa de auxílio o tempo todo. E aí eu fico me perguntando, o que está acontecendo? Por que não estão alfabetizando de fato as crianças? Ah, tem até o 3º ano para alfabetizar. Nossa, Não, gente. Não é no 3º ano que você vai alfabetizar a criança. O que se entende, assim, o que eles querem que nós acreditemos é que até o 3º ano essa criança vai atingir, né, a maturidade leitora. E não é. A gente está falando de alfabetização. A alfabetização se dá ali até meados dos 7 anos, né? Sim. E a partir daí tu vai trabalhando as estratégias para desenvolver as habilidades, né, para que essa criança seja um bom leitor, uma boa leitora. Só que se isso não acontece no tempo certo, você perde determinar. É impossível? Não, não é impossível. Mas você perde um timing de aprimoramento, né, no desenvolvimento dessa criança. Exato. E aí chega essa criança no fundamental sem ter o mínimo apreço pelo aprendizado, não gosta de estudar, né? E a gente ainda tem que ouvir assim, ah, não, mas olha, a escola fala, mas você tem que ter cuidado, você está botando o seu filho num espaço pedagógico que difere da escola. E eu só penso, graças a Deus. Graças a Deus que difere. Porque essa criança está tendo, né, a oportunidade de, então, ter contato com uma intencionalidade, né, ali na educação que vai levá-lo ao conhecimento. Então, quando a gente pensa em educação clássica, educação moderna, educação tradicional, educação moderna, a gente preza pelo conhecimento e pela formação integral dessa criança. A preocupação é genuína, a preocupação ela é real e ela tem o professor também como um modelo de conduta, de valores, né? E também de aquela figura que é imponente no conhecimento, né? Então, a gente não quer traumatizar criança, né, quando fala em educação tradicional, porque hoje em dia os títulos também eles são tendenciosos, eles são emocionais, né? Se fala em tradição, aí as pessoas já pensam logo, é aquela coisa firme de bater com a régua na mão e tudo. Isso, da não palmatória. sejamos, né, tão reativos, não sejamos tão ingênuos, né? Vamos ver além dos títulos. Nem tudo que é positivo é de fato positivo, né? Nem tudo que é firme é de fato autoritário. Autoridade é uma coisa que é necessário para as crianças, não é autoritarismo, né? Então a gente tem que ter um bom discernimento como educadores, como pais, em refletir em que estamos inserindo os nossos filhos. Primeiro estabelecer o objetivo. O que eu quero para o meu filho? O que eu quero? É só que ele seja feliz? E esse foi até recentemente um texto lá do padre Paulo Ricardo, né? E que é muito provocativo, mas é isso, só cria o teu filho para ser feliz. No mundo, todo mundo é só feliz, só tem felicidade. E como ele vai passar por isso? Né? Então, qual é o teu objetivo na criação do teu filho? A partir dessa linha traçada, você vai ver onde você vai, quais são os parceiros que você vai chamar para si na educação dessa criança, né? É muito importante. Sim, essa escolha. A escolha desse lugar, né, da escola, você conhecer o professor do seu filho, saber das suas crenças, aquilo que a formação dele é a personalidade do professor mesmo, né? E assim, Luana, à medida que a gente vai amadurecendo, vai conhecendo melhor as coisas, é impossível que isso não influencie na sua prática pedagógica. Com certeza. É impossível. Muito obviamente, eu sou uma melhor professora hoje do que eu era 5 anos atrás. Certamente. Há 10 anos atrás. Porque a gente vai aprendendo, vai sentindo a necessidade de aprender. Hoje nós atendemos 40 crianças, são 40 famílias. Sim. São diferentes famílias, diferentes necessidades. E eu preciso ajudar cada uma delas. Então eu preciso ter esse movimento de estudar, de me dedicar para conseguir ajudar. Sim. Né? Eu sempre falo para as minhas professoras: estudem, se dediquem, orem, peçam sabedoria, peçam direcionamento, orem pelos seus alunos. Sim. Porque nós sabemos da importância que um professor pode fazer na vida de um aluno. A influência. A influência que esse professor é capaz de exercer. Né? E pode ser uma má influência e pode ser formativa ou pode deformar. Exatamente.
Exatamente. Sim. Uma má influência ou uma boa influência, né? Então, a importância de você conhecer e de não simplesmente entregar nas mãos. Assim, tá lá fazendo a aula com a tia Yasmin, tá Sim. fazendo aula com a tia Luana, então tá tudo bem. Mas quem são essas pessoas, né? Elas acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, têm os mesmos princípios, os mesmos valores, né? Mas é só uma horinha, né? E aí na escola, são 4, 4 5 horas. horinhas. 4 horinhas, E né? assim, 5 horinhas do dia o teu filho tá longe de 5 ti. horinhas, exato. Então, quem influencia mais? Então, por isso, reforçando essa questão da importância de você saber onde você vai colocar o seu filho Sim. e estar presente. Não é simples, não, abrir uma escola católica, educação clássica, tá tudo bem. Não, também não é assim. É aquilo que eu falei, nós devemos passar e ver além dos títulos. Exato. Né? É o Exato. método, é a educação, Você não vai se é a eximir escola, totalmente só porque a escola é católica, a carrega um escola... título tal, Exato. né? Seja católica, seja protestante, seja construtivista, seja positiva, né? Porque esses títulos, eles, todo mundo vai buscar aquilo que atrai, né? Afinal E de como está na contas, moda, exatamente, clássico agora é a palavra da vez, né? exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter discernimento e bom senso para olhar para essas coisas, conhecendo o filho, conhecendo a realidade e sabendo para onde se quer chegar, né? Mas eu acho que por hoje a gente conseguiu, né, abordar bastante temas. Eu acho que a Nossa, gente, deu tempo aí já? acho que sim, acho Acho que que a já gente falou a gente falou. bastante, né? Acho que já tem o suficiente para que os pais consigam refletir um pouquinho com a gente, Sim, né? sim. E pensar acerca de como é a forma que eu estou me comportando agora, né? Diante da educação do meu filho, a responsabilidade. Nós sabemos que hoje em dia é necessário que os pais trabalhem, tanto pai quanto mãe, e essa ausência, ela é uma ausência que também tem o seu determinado valor. A criança percebe que a mãe e o pai estão ali lutando pelo melhor da família, mas isso não os exime da responsabilidade do acompanhamento no miúdo, eu digo assim, Sim, né? sim. No dia a dia, deixa eu ver teu caderno, deixa eu ver tua agenda, deixa eu ver tua letra, né? Você tá fazendo, por que você não fez esse? Você entende isso? Me explica um pouco disso, sabe? São conversas que levam no máximo 15 minutos e você tem ali material suficiente para dizer, para concordar com o que a escola diz acerca do seu filho ou discordar, né? Dizer, não, você não está falando do meu filho. Não, meu filho não é assim, a dificuldade do meu filho é essa. Como vocês vão ajudá-lo? Então, assim, a gente já deu aqui um pouco, né, de chão para eles caminharem. Sim, E eu sim. acho que a gente já até adiantou alguns Os tópicos dos próximos próximos episódios. episódios. Esse podcast, ele tem um caráter formativo, né? Sim, sim. Para os pais, para os professores, para os pais também, Sim, sim. né? É aquela questão de você saber o que você está fazendo e Sim. não ir simplesmente pelo fluxo, Isso, né? isso. Minha mãe, meu pai fez dessa forma, então funcionou, vou fazer dessa forma também. Tá, mas como que é isso? Isso? O que é funcionar Né? para O ti, que é né? funcionar? É isso. Né? Mas então eu acho que hoje nós concluímos aqui, né, com palavras que buscamos usar para educar, né, e para clarificar as ideias, para trazer um pouquinho de luz, algumas provocações. Em nenhum momento o nosso intento é criticar, crítica pela crítica, mas é que nos pormos em posição de avaliar mesmo aquilo que é melhor para a formação do futuro das nossas crianças. Eu como mãe e professora, Yas como professora, nos preocupamos genuinamente com isso. E a ideia desse podcast é trazer não preocupação, mas reflexão, partilha, né, de estratégias e pensamentos que nos levam à prática da educação de maneira mais funcional, né, de maneira mais efetiva, digamos assim. E com certeza nós conseguiremos alcançar muitas famílias, né? Sairmos ali do nosso ambiente, né, de sala de aula, enfim, e conseguir resgatar essa verdadeira educação. É verdade. Por isso agradecemos àqueles que nos acompanharam até aqui e esperamos que no próximo episódio a gente possa contar também com a companhia de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.